É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com mais uma parte da família, né? Glória a Deus. Me alegro e agradeço imensamente ao convite do nosso pastor Carlos Henrique, amada igreja, por estar nos recepcionando aqui. Trago um abraço do nosso pastor Geilson. Para aqueles que ainda não nos conhecem, nós fazemos parte da Casa da Bênção de Deus, lá do Viegas, né? Na Rua do Registro. Para mim, alguns rostinhos conhecidos aqui, como da nossa irmã Vera, a irmã Marilene, glória a Deus. Alguns rostinhos conhecidos aí de lá, né? É um prazer estar com vocês aqui. Eu me sinto à vontade porque estou na casa do Pai. E espero que você se sinta tão à vontade quanto neste ambiente. Amém? Que você não se sinta tímido, nem retraído. Não foi proibido glorificar neste lugar. Amém? Nós estamos diante daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, apesar de ou independente de, eu te digo, exalte o nome do Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas neste lugar. Amém? Sem mais delongas, eu queria já convidar a igreja a abrir as suas Bíblias lá nessa passagem mesmo do tema, né? Em João, no capítulo 11, amém? É uma passagem maravilhosa, glória a Deus. Confesso para os irmãos que quando eu recebi o convite, eu recebi aquele impacto, uma surpresa, né? A gente não espera. Estou aqui pela primeira vez e eu falei, Senhor, é uma responsabilidade, né? No primeiro momento, irmãos, eu confesso que acho que a ficha não caiu, não. Ele falou, eu aceitei, não pensei, e depois eu fiquei, Jesus. Eu nem pedi para ele um tempinho para pensar, eu não falei para ele que eu ia olhar que dia da semana caía, eu simplesmente disse, tô indo, amém, seja o que Deus quiser. Mas o Senhor me lembrou de algo que eu falei com o Senhor há um tempo atrás, assim que a nossa pastora Joseleide e o pastor Gilson tomaram posse lá no Viegas. Eu parei com eles e eu conversei, eu disse, eu passei muito tempo fugindo do que era o chamado de Deus para a minha vida. E chegou um momento em que o Senhor ele me pegou de uma maneira tão intensa que eu falei, eu não vou mais dizer não. Eu não vou mais olhar para trás. Senhor, não importa qual seja a situação, para onde for que o Senhor estiver nos instruindo, nos levando, eu não vou mais dizer não. Eu creio que quando o Senhor convida, Ele paga a conta. Então Ele vai na frente. E eu falei, Senhor, a impulsividade não foi impulsividade. Eu creio que foi o direcionamento do Teu Espírito. É sim. Então amém. Agora o Senhor toma conta do restante. Amém? Todos já abriram? João, capítulo 11, o versículo chave, ele é o versículo 25, né? É o tema, mas eu gostaria de fazer uma leitura responsiva com a igreja. Eu leio um versículo e os irmãos leem outro, e assim vocês me ajudam em nome de Jesus. Amém? No primeiro versículo diz assim, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos
discípulo, Rabi, ainda agora os judeus te procuravam apredejado e te tomaram para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos: Vamos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Versículo 19. E muitos dos judeus que tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Maria, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, Viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, Viverá. Você pode tomar posse disso nesta noite em nome de Jesus? A igreja pode ficar à vontade, podem tomar os seus assentos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas das reflexões que o Espírito Santo ele veio me trazendo enquanto ele me alimentava dessa palavra. É um texto muito conhecido, muito forte, e que, assim como a palavra do Senhor como um todo, quando a gente lê, a cada vez que nós lemos essa palavra, ela se renova em nós e através de nós. E é muito interessante eu parar em alguns momentos desse texto para refletir em alguns processos que aconteciam, não só no meio daquela família, não só na vida de indivíduos, mas de todos aqueles que estavam envolvidos naquele ambiente, quer fossem de perto, quer fossem de longe. Nós começamos esse texto, nós temos o conhecimento de que é um texto que se passa acontecendo em que Maria, Marta e Lázaro estão vivendo uma situação em um ambiente e Jesus ele se encontra distante fisicamente deles. Mas o coração de Jesus sempre esteve perto. Amém. Existem pelo menos aqui minimamente 3 versículos que expressam claramente que Jesus amava aqueles 3. E a gente sabe que quando a gente ama, a gente sofre por amor. É ou não é? Quando você ama, você sente a dor do seu irmão. Quando você ama, você se regozija com ele. Quando você ama, se ele está aflito, você também começa a viver a mesma aflição. Ainda que não seja a sua rotina, ainda que não seja o seu dia a dia, mas alguém a quem você ama está atravessando um momento de dificuldade. E você começa a se colocar na mesma condição de sofrer junto. Talvez
para alguns aqui, você esteja vivendo isso na sua pele. Para outros, você pode estar vivendo isso através da vida de algum ente. Mas eu quero te dizer nesta noite, não eu, mas o Espírito Santo ainda tem vida aí. Ainda que esteja morto, viverá. O Senhor, Ele nos deixa isso muito claro. Mas eu queria conversar com você que, apesar de haver a ressurreição já decretada pelo Senhor, Ele não nos livra do processo. Nós precisamos passar pelo processo. Logo no início do capítulo, né? Nós vemos aí no versículo 2, relembrando um momento em que a irmã de Lázaro, Maria, ela esteve diante do Senhor, perfumando o Senhor, entregando ao Senhor uma oferta. E ela não só entrega uma oferta valiosa em relação a valores monetários mesmo para aquela época, porque aquele nardo, aquele perfume, aquele bálsamo que ela estava derramando era algo de muita valia. Tanto que entre aqueles que estavam ali na casa e viram Maria derramar aquele perfume, começaram a criticar, a questionar. Senhor, mas ela derramou todo esse perfume caro sobre os seus pés, quando ela poderia estar vendendo e ajudando a pessoas que passam fome? Será que de repente não tinha um pouco mais de importância? Olha o nível de uma pessoa, alguém que ele não está com um olhar voltado para o mundo espiritual, como ele critica as coisas que nós entregamos diante do nosso Deus. Maria estava ali fazendo uma oferta de adoração. Ela derramou um perfume aos pés do Senhor. E não simplesmente derramou, como depois ela enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos. E aqueles que estavam em volta não estavam entendendo o que estava acontecendo. Pastora, o que isso quer dizer com o texto? Nós vamos chegar lá. Eu quero te dizer que para chegar no momento de vida, no momento de ressurreição, existe um processo. Você não começa já com uma morte. Existe um processo até lá. Maria estava ali adorando. No momento da aflição, quem foi diretamente atingido pela morte não foi ela, foi seu irmão, mas a dor era dela. Ela não sabia o que ia acontecer lá na frente. Mas Maria não estava preocupada com o que ia acontecer ou com o que havia acontecido. Ela estava preocupada com aquele momento. E naquele momento o que ela queria era entregar para o Senhor o melhor dela. E essa passagem, ela ressalta isso. E eu gostaria de compartilhar com você de uma maneira muito intensa. Amados, não existe limite para que você entregue para Deus. Entrega o teu melhor, sem reservas, sem olhar para os que estão à sua volta, sem a preocupação daqueles que censuram, que entendem ou que não, o seu ato de adoração. Deus, Ele é Deus que vê o nosso interior. E independente de qualquer que seja a circunstância, Ele nos ama. Ele te ama. O amor do Senhor aqui, ele é retratado não somente por Maria, que tomou aquela atitude, mas por todos os que estavam dentro daquela casa. Ele amava a Marta, ele amava a Maria, ele amava a Lázaro. E nós vamos lendo num texto, não somente o que Jesus faz, o que Ele permite que aconteça, mas até mesmo o posicionamento dessa família diante das circunstâncias. Mais à frente, nós vemos que diante de uma situação difícil,
As irmãs imediatamente mandaram um recado para Jesus. Elas não retratam aqui que primeiro o recado foi para o vizinho, que o desespero foi para quem morava à frente, que a situação que elas estavam querendo contar era para um médico. Não, elas procuraram imediatamente a Jesus. Elas sabiam de onde haveria virtude e poder para mudar aquele quadro. Era um momento de dor? Era um momento de dor. Lázaro estava enfermo. E elas reconheciam que humanamente as pessoas não poderiam fazer muito, mas Jesus podia. Aleluia. E ela se preocupava em deixar Jesus ciente daquela situação. Aleluia. Era uma família que conhecia Jesus. Neste momento eu me pergunto e te pergunto, amados, até onde você conhece Jesus? Até onde você coloca todas as circunstâncias da sua vida, tudo aquilo que te traz dor e aflição, primeiramente diante do Senhor. Aleluia. É muito comum, quando nós, seres humanos, passamos por um momento de dor e a gente quer logo, primeiramente, ver um braço humano, ver um colo para a gente deitar, chorar, um abraço para você se agarrar, mas existem momentos que vão passar você e Deus. Aleluia. O seu amigo, o seu calor, o aquecimento vai vir do Pai, então precisa ser você com Ele. Por que isso, pastora Milene? Para criar intimidade. Aleluia. Nós precisamos ter esse relacionamento de intimidade. E você não vai ter intimidade com Deus se você estiver vivendo a experiência do seu irmão. Você precisa atravessar a sua. Concordam comigo? Amém, amém. Existem coisas, e eu sei bem disso, que a gente aprende de observar o que acontece à nossa volta. Mas experiências com consistência, eu preciso viver no meu interior. Aleluia. Deus conhece aquilo que precisa ser tratado em mim, para que através de mim alcance outros. É justamente o que acontecia aqui nesse momento, é o que esse texto nos mostra. Jesus, ele não somente queria tratar na vida de Marta, Maria e Lázaro, mas ele queria tratar em todos aqueles que estavam ali acompanhando aquele processo. Aleluia. Nós vemos, no versículo 12, Jesus dizendo para os seus discípulos, para aqueles que estavam com ele: Lázaro ainda dorme. E aqueles homens que estavam naquele momento, eles não entenderam aquele dormir como uma morte. Eles entenderam que era um sono. De repente estava desmaiado. Mas Jesus, ele foi esclarecendo para eles mais à frente. Lázaro está dormindo, mas é um sono diferente. Ele está dormindo um sono de descanso para o corpo e para a alma. Porém, nós vamos lá, porque ele vai despertar. Você entende o que é Deus dizer que algo na sua vida, que algo no meio da sua família, que algo no seu ministério pode parecer morto para você e para aqueles que te cercam, mas para Deus ainda existe vida aí. O olhar do Senhor não é o nosso olhar, não é um olhar humano, nunca será. Nunca. Vai além da nossa, não somente expectativa, além do que a nossa mente pode imaginar. A palavra do Senhor nos relata aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem. É
é o que eu tenho preparado para ti. Então as expectativas do Senhor vão muito além, porque Ele é de não só expectativa, mas Ele é Deus de realizações. E o Senhor, Ele estava ali não só trazendo para aqueles homens uma ilustração, mas estava trazendo algo real. E há um momento em que Jesus, Ele fala para eles, lá no versículo 15, por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Meu Deus, você entende o que é você estar passando por um momento difícil e Deus dizer para você assim: é necessário passar? Aleluia, Jesus. É necessário que eu não esteja presente nesse momento para que você creia no que eu posso fazer? Aleluia! Amados, é muito fácil a gente falar de milagre, mas e viver o milagre? Aleluia! E como é que você vive milagre? Você vive milagre no meio da alegria, bonança? Tá tudo tranquilo? Para surgir um milagre, Amém. precisa haver um momento de dificuldade. É, Deus. Para existir um milagre, é necessário um momento de dor aparecer. Amém, Jesus. E aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Não existirão aqueles para contestar e dizer: ah, mas aconteceu dessa forma porque é fácil. Ah, aconteceu assim, essa pessoa tem dinheiro, ela tem estrutura, ela tem família, ela tem um berço que trouxe para ela uma preparação. Deus quer fazer além, é onde não tem portas que Ele abre portas. Esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus! Glória a Jesus. Quando Pedro, amado, Deus me traz à memória isso. Quando Pedro precisou andar pelas águas, as águas que Pedro estava andando não era aquele rasinho da beirada da praia que às vezes você molha os seus pés. Não era ali. Seria muito fácil dizer que Pedro estava andando sobre as águas se ele está numa parte rasa da praia. Existem alguns cientistas, alguns estudiosos, que chegaram até a especular que no momento em que Pedro estava andando sobre as águas, havia uma camada de gelo que se deslocou não sei da onde, e de repente estava naquele ambiente, e Pedro conseguiu andar sobre as águas naquela camada de gelo. Aí eu te pergunto assim, interessante, né? Ele começa a andar numa camada de gelo e de repente tem um buraco. Aí ele caiu naquele buraco. Que Deus é esse? Meu Deus. Nós não temos um Deus de confusão. Verdade, Jesus. Se havia águas geladas sobre aquele lugar, se havia uma camada de gelo e de repente Pedro afunda e começa a se afogar, meu Deus, acho que o milagre começou a ficar maior ainda, porque Pedro poderia ter morrido ali de uma geleira. Meu Deus do céu! Mas ele teve forças, teve fôlego. No momento em que o vento, a brisa soprou, Pedro deixou de olhar para Jesus para olhar para o vento e por isso Pedro afundou. Mas quando no meio daquelas águas Pedro volta os olhos para o Senhor, ele se levanta daquelas águas e ele começa a caminhar em milagre. Aleluia! Aleluia, Jesus! Você pode abrir os seus lábios e começar a dizer: volto os meus olhos para tua presença, vejo tua glória, ganhar forma em mim.
pode, no meio dessa tempestade, no meio dessa situação difícil, voltar os seus olhos para o Senhor e ver a forma dele se aperfeiçoando em você. Antes que o milagre chegue à sua mão, a transformação chegue à sua vida. Deus, ele prepara todo o ambiente para que você possa viver e desfrutar toda a intensidade do milagre. Mas você precisa crer, entender, mergulhar, mas é nas águas do Espírito. E aí o Senhor vai te fazer superabundar em graça. Deus vai te fazer superabundar além do que a expectativa daqueles que te cercam poderia esperar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vemos aqui, logo que Maria, Marta recebem a notícia de que Jesus ele está chegando. Maria, ela não esperou que Jesus chegasse até ela, mas ela foi até o Mestre. Nós precisamos nos mover. Aqui o Senhor ele estava começando a ilustrar as leis de Newton, esses cientistas aí que começaram a analisar e ver as questões de ação e reação. A ação vem de nós, a reação vem de Deus. Sabe, eu aprendi com isso de uma forma muito intensa a analisar a palavra que a gente diz, que a gente professa com muita frequência, oração. A palavra oração, ela nos traz dois verbos. E verbos, irmãos, significam movimento. Verbo não é estar parado. Verbo é movimento. Aí vamos lá no início, lá na criação, lá na fundação. No princípio era, e o verbo estava, e o verbo era, ele é movimento. Ele é Deus de movimento, ele não é Deus de águas paradas. Aleluia! Você pode algumas vezes não ver o movimento dele, porque existe estratégia. E quer entender a questão da estratégia? Quando ele pega e diz para os discípulos: acaso não pode alguém andar de dia e não tropeçar porque ela está enxergando o caminho? Se você consegue ver o caminho iluminado, é muito mais difícil que você tropece. A não ser que alguém te empurre. Mas à noite, na escuridão, sem você enxergar, o tropeço acontece. Aí Jesus nos mostra, ele nos relata aqui estratégia. Há tempo para todas. O momento de Jesus chegar não era quando parecia aos homens que Lázaro estava enfermo. O momento estabelecido por ele era de ressurreição. E para isso precisava chegar no momento de morte. Para que ninguém viesse a duvidar. Para que ninguém viesse a contestar e dizer: ah, mas esse homem acabou de falecer. Não, ele teve um desmaio. Quantos não poderiam questionar dessa forma? Ele estava doente, ele estava debilitado. Um desmaio é algo natural. Mas a gente lê a palavra, a gente observa a palavra e vê muito claro quando havia a descrição de que Lázaro já cheirava mal. Havia 4 dias de Lázaro morto. Não havia mais expectativa humana nenhuma. Aí Deus falou: agora é hora de eu manifestar a minha graça.
Agora é hora de eu manifestar o meu poder. E o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa nas nossas. Tá difícil aí? Tá doendo? Tá complicado? Talvez possa não ser físico, mas às vezes no espiritual, as batalhas dentro de você, os caminhos, os sonhos que você desejou, estar na presença de Deus, glorificar o nome dele, ser reconhecido como servo, como vaso, não é fácil. Não é fácil. Satanás, ele se levanta, ele coloca uma série de adversidades em volta de você e muitas das vezes ele lança flechas para atingir o teu subconsciente, te paralisar, não querer que a vida que há em você seja multiplicada. As nossas maiores lutas não são com o que acontece ao nosso redor, é com o que acontece dentro de nós. Esse momento aqui que Deus ele permite que Lázaro esteja morto. Eu enxergo Deus fazendo um milagre dentro de Marta, dentro de Maria. Houve um momento em que elas disseram para o Senhor, Marta diz para o Senhor, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer que Deus tinha poder para fazer enquanto ele ainda tinha fôlego de vida, e depois que o fôlego, que o sopro, de repente desapareceu, o poder do Senhor desapareceu junto? Amado, qual é o limitador que tem trago à sua mente questionamentos de quem é esse Deus? Pastora, a senhora não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo na minha vida, na minha história, na vida do meu amigo, na vida do meu familiar. Eu posso não saber, mas Deus sabe. E Ele me diz que Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus que formou o mundo, que fez do pó da terra, que esta carne ela fosse gerada. Meu Deus! Se esse Deus do nada trouxe tudo, o que Ele não pode fazer? Não questiona, adora. Não questiona, adora, porque no momento certo Ele vai trazer ressurreição. Não é da nossa forma, não é no nosso tempo, não é do jeito que a gente planeja, mas é do jeito que Ele estrutura. Ele estruturou dessa forma. Mas Ele diz, ainda que esteja morto, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o último. Sem Ele, nada do que se fez. Nada poderia ser feito. Nós dependemos exclusivamente dele. Lembra-te disso, lembra-te do teu Criador. Lembra dos momentos que você achou que foram mais difíceis para a tua vida e Ele te reergueu e agora não vai ser diferente. E hoje o que Deus traz a você não é para ficar só em você, mas é para ser dividido com aqueles que estão à sua volta. O Senhor, Ele também nos mostra isso, Ele deixa isso muito claro para nós, quando Ele diz, agora é o momento de nós voltarmos, para que vocês vejam o meu manifestar. Pelo amor que eu tenho a ti, agora eu vou te levar para que você veja quem sou eu, o que eu posso em você e através de você. É esse Deus, amado. É para testemunhar, não é para calar, não é para ficar escondidinho em um canto, não é para simplesmente dentro da tua casa, ficou aqui entre os meus, não, é para compartilhar, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. É para levar cura, não é para ficar só em você. Foi para isso que o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos formou. Ele nos prometeu vivermos o melhor desta terra,
para que nós pudéssemos regozijar e principalmente, primordialmente, para que o nome dele fosse glorificado. Esse é o propósito. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Você tem um chamado. Você tem um propósito. E é por esse propósito que em determinados momentos vai ser necessário descer. Vai ser necessário sofrer. Mas não acabou por aí. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesta noite. Eu queria que você aplaudisse o nome do Senhor. Quero agradecer esta rica oportunidade e te dizer: permaneça, porque o Senhor é fiel. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Bem forte, que quantos foram abençoados através dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos para casa? Pastor Carlos Henrique, por favor. Passar para o nosso pastor presidente. Fica lá na cadeira direitinho ou fica aqui com a mão de Jesus? Graças a Deus, irmãos. Amém, igreja? Amém. Amém? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você veio aqui cultuar? Aleluia! Você recebeu a palavra que a mulher de Deus trouxe? Amém. A temática é esperança. Louvado seja o Senhor. Só que nós precisamos entender que para a gente não afundar, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Aleluia! Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar através de uma canção. Uma canção bem conhecida aqui da nossa congregação, né? Diga comigo: Senhor Jesus, derrama a tua glória. Aleluia, vamos lá? Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, tu permitiu que Lázaro morresse para provar a fé daquelas mulheres, para que elas entendam, como a tua serva falou, que a nossa esperança não deve estar em alta quando o ambiente é favorável, quando o clima é favorável, quando as pessoas nos favorecem. Nós precisamos acreditar que mesmo que tudo esteja de perna para os ares, o Senhor é aquele que pode mudar o cenário. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, quando o Senhor chegou diante daquele sepulcro, uma das palavras que o Senhor liberou é: retirem a pedra. E tu bem sabe nesta noite qual é a pedra que está diante dele, qual é a pedra que está diante dela, qual é a pedra que está diante de nós. Eu sei, Pai, que para que a vida seja restabelecida, a esperança seja restabelecida, a cura, a ressurreição, a salvação, a pedra tem que ser removida. Senhor, essa pedra tem nome, eu não sei. Narabashuri Lebaraio. Senhor, eu não sei qual é o nome dessa pedra. Meu Deus, se é pressão alta, se é tumor, se é diabetes, eu não sei se essa pedra se chama desemprego, desesperança, eu não sei se essa pedra se chama opressão, eu não sei qual é o nome dessa pedra, mas independente de qual seja o nome, a palavra é única. Remova a pedra. Anjos do Senhor, guerreiem a favor de cada uma destas mulheres, de cada um de nós, de cada um que aqui se encontra. E eu quero te pedir que haja uma ação.
como a tua filha falou, de orar e agir. Remove hoje essa pedra, mulher. Abigail removeu a pedra da ira no coração de Davi através da humilhação. Às vezes, para remover a pedra é simplesmente uma descida. Elebachuri como Naragávia. A mulher sábia edifica a sua casa. A palavra branda aplaca o furor, ao invés, aleluia, de espírito angustiado, vestes de louvor. Que hoje você abra mão de toda a pedra que se levantou, que foi colocada diante de você, uma circunstância, que você hoje renuncie a essa pedra, porque essa pedra, ela te isola. Essa pedra te prende num território de morte, porque depois que a pedra foi removida, a palavra de comando foi: Lázaro, saia desse sepulcro, saia para fora. Imediatamente as ataduras foram tiradas dele e ele voltou para a vida. Catuque essa pessoa que está do teu lado, diga para ela: hoje a pedra foi removida, as ataduras foram removidas pela nossa fé. Pode glorificar ao Senhor, que tu vai voltar para casa com o teu milagre. Marta e Maria voltaram para casa com o milagre chamado Lázaro. Volta para casa acreditando que o céu respondeu e que Deus estará agindo. Diga comigo: Deus estará agindo. Celebre a Deus com as suas palmas, igreja.